Olá, pessoal, tudo bom? Aqui está falando é Lilian Coelho, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar já agradecendo o convite do pessoal do Legal Hub. Eu falo que é sempre gostoso falar do que a gente gosta de fazer, né? E eu adoro descomplicar o direito. Inclusive, hoje, quando as pessoas me perguntam, elas falam assim: o que você faz, Lilian? Eu falo, gente, eu descomplico o direito. Eu torno o direito mais acessível, eu torno o direito mais funcional, eu torno o direito mais fácil para as pessoas compreenderem, né? E isso passa desde documentos, forma de serviço, atendimento. Já advoguei, tenho muitos anos de advocacia pela frente. Já vou de cara já me apresentar para vocês aqui. Deixa eu passar os meus slides. Quem sou eu, né? Sou Lilian Coelho, eu sou sócia e CEO da Legal Hack, um spin-off do escritório de advocacia Faria Sandão e Maia Advogados. Só para contextualizar um pouquinho a nossa história, no ano passado, a gente começou no Faria Sandão e Maia Advogados, a gente já tem o design, né, e a inovação no nosso DNA por sermos um escritório voltado para assessoria jurídica de startups. E para trabalhar com esse nicho, né, que foi o público que a gente decidiu se especializar, a gente teve que se adaptar a uma forma de pensar, de falar, de se vestir, porque é um público totalmente diferenciado, um público que exigia um linguajar com menos juridiquês, uma documentação menos rebuscada. Eles não têm tempo para processos gigantescos, então a gente teve que trabalhar muito no consultivo. Então a gente foi buscar no design a essência, né, o nosso DNA de formação do Faria Sandão e Advogados, e nós montamos um modelo de negócio completamente diferente de um escritório de advocacia tradicional. A gente montou um escritório onde, desde o nosso ambiente, parece um coworking, uma startup, a forma de cobrança, de créditos, de planos diferentes, a gente não cobra por timesheet, nem a forma de honorários tradicionais. E a gente decidiu montar um núcleo, né, de legal design e visual law, onde a gente decidiu reunir todas essas informações que estavam soltas no escritório, né? Começamos, isso deu super certo, outros advogados e outras empresas começaram a perguntar se a gente vendia esse serviço para fora, e a gente começou através do núcleo, só que o núcleo cresceu tanto que a gente decidiu montar essa spin-off, que é essa empresa, a Legal Hack, que eu sou uma das sócias e hoje estou como CEO coordenando essa galera e esse time multidisciplinar, né? Que eu falo que foi talvez um dos maiores desafios da minha carreira. Falo que o maior desafio da minha carreira não foi trabalhar em equipe, mas trabalhar em equipe multidisciplinar, né? Com o pessoal de tecnologia, design, advogados, enfim, nós temos uma equipe bem diversa. Mas, basicamente, para a gente começar aqui o nosso papo, eu gosto sempre de contextualizar o cenário de inovação no direito, né? A gente vive hoje, o que eu costumo dizer, uma era de informação. Era de informação que impactou o direito, sem sombra de dúvida, até por conta da influência da tecnologia. A nossa carreira está sendo extremamente influenciada pela tecnologia, não é só nossa, né, gente? Todas as carreiras, o mundo como um todo está sendo muito influenciado pela tecnologia, a globalização, todo aquele papo que a gente já conhece. Mas o que mais me marca é saber que o advogado hoje ele não é mais o detentor da informação. Até algum tempo, as pessoas precisavam ir até o escritório do advogado, ele abrir o código, mostrar a lei, dizer onde estavam determinadas situações. Hoje, o advogado ele tem que criar uma experiência muito mais interessante para o cliente do que simplesmente dizer a lei, falar o que é o código, né? Quais são as leis que estão previstas nos códigos e tal. Porque o cliente, normalmente, ele já chega no escritório com a legislação na ponta da língua. Hoje a gente tem o Google, hoje a gente tem todas as ferramentas de busca em que as pessoas, quando têm um problema, elas já jogam na internet para saber do que se trata. Isso olhando não só pela ótica de escritório de advocacia, mas departamentos jurídicos, advogado como um todo, né? Os clientes, sejam eles clientes internos de um departamento jurídico, ou os clientes externos, para quem tem escritório de advocacia, as pessoas elas já buscam o advogado com uma vaga noção do que ela tá procurando. E os advogados parece que não se encaixaram muito nessa situação, porque a gente continua prestando exatamente os mesmos tipos de serviços e aplicando o mesmo tipo de produto sem se adequar a esse nicho, a esse público que a gente tá querendo falar. Trazendo um pouquinho mais para a realidade, vamos tentar fazer um paralelo com a experiência que a gente vive hoje, né? As pessoas, os clientes, eles buscam serviços cada vez mais personalizados. Tem um exemplo, a famosa camiseta branca. As pessoas, você pode entrar em 10 lojas de um shopping que você vai ter 10 camisetas brancas. Mas por que o valor é diferenciado? Né? Tem toda uma experiência por trás. Por que eu gosto, não me intimido de falar nomes de marcas, né? Mas por que a reserva cobra um pouco mais caro na camiseta branca dela do que a loja de departamentos? Ela construiu um brand por trás, ela construiu uma experiência para aquele cliente
que vai entrar ali e talvez vai conseguir personalizar a camiseta do jeito que ela gostaria? Por que a Cacau Show vende um chocolate de forma diferenciada, diferente das lojas americanas? Os dois vendem chocolate, mas uma vende uma experiência, a outra vende chocolate. Por que a Starbucks ela vende um café e você se sente prazeroso de entrar ali e ficar horas batendo um papo, conversando? Ela vende uma experiência. Ela vende o prazer de você ver o seu nome anotadinho no copo. Diferente dos escritórios de advocacia, que às vezes a pessoa chega num corredor com 10 advogados, 10 escritórios de advocacia e ela vem literalmente barganhando e fazendo um leilão de honorários, da primeira à última porta. Por quê? Se os advogados continuarem prestando exatamente o mesmo tipo de serviço que a gente prestava na década de, sei lá, 100 anos atrás, 50 anos atrás, a sensação que tem é que a gente parou no tempo. E aí fica difícil de você cobrar um valor diferente se você não presta algo diferente, né? Como é que está sendo o seu atendimento? Como é que você está entregando informação para o seu cliente, né? Como é que o cliente está se relacionando com o produto e com o serviço que você entrega? Eu gosto muito da frase, né? Qual é a experiência que você está proporcionando para o seu cliente? Experiência, gente, eu falo, é desde o atendimento a forma com que você apresenta o serviço. E foi diante desse cenário que surgiu o legal design. Na verdade, o design é uma ciência social aplicada, ele sempre existiu. Mas até um determinado momento, ninguém tinha conseguido enxergar que essa metodologia poderia ser aplicada dentro do direito. E aí, indo um pouquinho lá para as origens, né? O legal design ele já vinha sendo aplicado em alguns países, Canadá, Finlândia, França, mas o boom aconteceu através de uma professora da Universidade de Stanford, professora Margaret Hagan, que ela é professora da graduação de Direito, e ela observando a forma com que os designers, né, trabalhavam lá na graduação de design, ela começou a perceber que a maneira com que eles resolviam problemas poderia ajudar a resolver os problemas dentro da área jurídica. Porque eu gosto, gente, acho que tem N formas da gente resumir design, mas especificamente para o que a gente vai falar aqui, que é o design ele vem com a proposta de resolver problemas, mapear problemas, descobrir o que é um problema e tentar resolver. Então, se a gente fosse dar uma definição hoje para legal design, basicamente seria uma metodologia com a metodologia dos designers aplicada ao direito, tentando mapear e resolver problemas. Assim, num conceito bem simples, porque se eu fosse dar um conceito rebuscado aqui, eu usaria a tela inteira do meu computador para poder explicar para vocês. Mas basicamente seria isso, a gente tenta mapear os problemas e encontrar soluções diferentes daquelas que a gente está acostumado a aplicar no direito. O advogado está muito acostumado a aplicar exatamente as mesmas soluções para tudo. Isso vai desde os modelos que a gente utiliza de documentação à forma de serviços. Gosto de dar exemplo. Um exemplo bem clássico. Eu dou consultoria de legal design em vários escritórios de advocacia, empresas, departamentos jurídicos. E lá, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras consultorias, teve um exemplo que me marcou muito. Eu sempre gosto de utilizar. Eu fui chamada para ir num escritório de advocacia porque o escritório queria implementar tecnologia. Ok, olha, eu quero implementar tecnologia porque os meus clientes não estão vindo mais aqui para poder fazer reunião. Eu falei, mas por que não está vindo fazer reunião? Ah, não sei. Alguma coisa está acontecendo e eu quero implementar tecnologia, né? Como se a tecnologia fosse uma varinha de condão, que você aperta um botãozinho e tudo se resolve. E na consultoria de legal design, a gente utiliza uma metodologia. Opa, desculpa, depois eu vou mostrar para você. A gente utiliza uma metodologia muito comum, que não é a mesma coisa, que é o design thinking. As pessoas costumam falar assim, legal design é design thinking? Não. Existe uma metodologia que é muito utilizada, chamada design thinking, que é a forma de pensar dos designers. Basicamente, como é que funciona essa metodologia? A gente começa com a empatia, ouvindo as pessoas, mapeando, escutando. A gente usa até uma técnica que a gente chama de mosca na parede, que a gente chegar e fica ali só observando, vendo tudo o que está acontecendo. Depois, a gente vai mapear os problemas, pensar nas soluções e experimentar. Vou explicar isso um pouco mais lá para frente, mas só para trazer um pouco do exemplo que eu estava falando aqui. Eu cheguei nesse escritório e comecei lá, né, na minha consultoria de legal design, muito mosca na parede, observando tudo, percebendo o que estava acontecendo. E depois de mapear, de chegar à conclusão da coisa, eu percebi, era um escritório focado em direito de família, especializado, um escritório boutique de direito de família, e eu percebi que boa parte dos clientes que não estavam conseguindo ir até o escritório é porque eram casais, na verdade, era um público específico que não estava indo ao escritório. Eram casais que tinham filhos pequenos. E eles não tinham com quem deixar essas crianças, principalmente nos horários que o escritório estava marcando as reuniões.
E aí o advogado lá, o dono do escritório, virou para mim e falou assim, olha, eu quero colocar tecnologia para poder botar uma ferramenta robusta de videoconferência e eu vou atender os meus clientes de casa. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, não necessariamente você vai resolver o problema. Porque o que está acontecendo aqui é que esse pai ou essa mãe não tem com quem deixar essa criança. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 4 anos. E eu falei, você não vai fazer diferença nenhuma se você estiver com a plataforma de videoconferência e a criança passar aqui atrás. E o pai ou a mãe não vai conseguir interagir com você. E aí, o que eu sugeri para ele, depois de mapear toda essa jornada do cliente dele, desde o momento que o cliente entrava no escritório, por que o cliente não estava retornando mais, ouvir alguns clientes que ele me permitiu colocar em contato, descobrir quais eram os problemas, mapear qual era o horário que ele costumava atender esses clientes. Depois disso tudo, a gente conseguiu mapear quem era aquela pessoa, né? Aquele personagem, digamos assim, que representava o público que ele queria atender. E eu cheguei à conclusão de que o que estava acontecendo ali é que ele não tinha um ambiente propício para receber o cliente dele. E a sugestão que eu fiz foi: coloca um espacinho dedicado à criança. Porque esse pai ou essa mãe, quando chega no seu escritório para falar de uma situação que impactou na relação familiar, vai ser muito difícil ele falar na frente da criança. E essa criança ela não se sente à vontade dentro desse escritório, porque ela não pode encostar no livro porque não é um gibi. Ela não pode brincar no sofá porque pode estragar. Ela não pode encostar em nada porque pode quebrar. E, ao mesmo tempo, ela também não pode entrar no teu escritório e ouvir metade do que o pai e a mãe estão falando. Então, esse pai e essa mãe não vão vir aqui. E sugeri que a gente fosse já para a parte de experimentação, né? Prototipação, vamos começar devagar. Sugeri que ele colocasse um cantinho para receber essas crianças. Isso deu tão certo, gente, que hoje eles têm um espaço kids dentro do escritório. Não é mentira, eles têm um espaço dedicado à criança. Porque eles mapearam que a grande maioria do público que eles utilizavam, que eles recebiam, eram casais com filhos. E hoje esses casais com filhos, casais, né, ou marido ou a esposa, eles se sentem à vontade de levar a criança para o escritório e tem um espaço onde essa criança pode ficar ali brincando durante um tempo enquanto vai sendo atendido pelo advogado. Por que eu contei esse exemplo grande de uma experiência prática que eu vivi? Isso é legal design. Isso é você pensar em como mapear os problemas, em como pensar em um problema, ouvir as pessoas, identificar o que está acontecendo ali, o que está fazendo com que o seu serviço ou que o seu atendimento não esteja colhendo os frutos que gostaria que colhesse. E aí a gente utiliza várias metodologias do design, seja o design thinking ou várias outras que a gente pode buscar e tentar mapear quais são os problemas. E aí sim, quando a gente mapeia o problema, a gente vai na raiz e descobre qual seria a solução. Então, eu costumo dizer, a tecnologia, ela não trabalha sozinha. Pode até ser que a tecnologia, quando fosse implementada nesse caso que eu falei, com uma videoconferência, ela poderia resolver. Mas se a gente não mapeasse que o problema que estava gerando aquele transtorno para o escritório dele eram casais que tinham filhos pequenos e que no horário que ele marcava a reunião, os filhos iam estar presentes com aquele pai, com aquela mãe, aquela videoconferência não iria resolver. Então, eu falo, a tecnologia ela não resolve sozinha. Por isso que o legal design, ele é uma interseção de tecnologia, design e a lei. Então, a gente nunca vai largar o direito material, mas a gente precisa mapear quais são os problemas e ver como é que a tecnologia pode vir para resolver isso tudo. Né, grande, fiz uma definição aqui bem robusta, mas eu sempre gosto de trazer exemplos para poder mapear melhor o que eu estou falando, né? E uma das soluções que a gente pode chegar quando a gente mapeia, quando a gente faz essa jornada do processo de legal design, que é uma jornada mesmo, eu já vou mostrar para vocês como é que ela é, a gente pode chegar em várias soluções. Uma delas é essa que eu falei, melhora no atendimento. Se o atendimento não está bacana, a gente tem que rever o que pode ser feito aqui. O meu fluxo de trabalho não está bom, eu tenho que rever porque eu estou demorando tempo demais fazendo uma determinada tarefa. Mas uma das soluções mais comuns que se popularizou aí no mercado e que está ganhando uma visibilidade muito grande é o Visual Law. Por quê? Grande parte do trabalho do advogado, ele é entregue através de documentos. Boa parte da informação que nós, advogados, prestamos é através de documentos. E aí documentos podem ser N documentos, petições judiciais, procurações, contratos, relatórios, apresentações institucionais, e-mail. Eu pego muitos casos de departamentos jurídicos que quando eles nos procuram para aplicar técnicas de visual law porque eles estão tendo dificuldade com a receptividade dos e-mails entre as áreas. O departamento jurídico reclama que manda um e-mail solicitando uma determinada informação e demora demais. E aí a outra área fala que manda um e-mail para o jurídico e demora demais quando volta numa linguagem que eles não entendem. Então, assim, boa parte do trabalho do advogado
ele é apresentado em documentos. E aí que entrou o Visual Law, que é uma das soluções, eu falo, a pontinha do iceberg, né? É uma das soluções que a gente pode apresentar quando a gente faz esse processo de legal design. E aí é o slide seguinte que eu mostro para vocês, porque a gente passou por toda essa era tecnológica, toda essa era de informação, onde a gente consegue ter hoje um direito muito mais avançado, com audiências online, atendimentos de cartório não mais presenciais, mas sendo feito por e-mail, agora principalmente por conta desse cenário que a gente viveu da pandemia, onde as pessoas elogiaram extremamente os atendimentos dos cartórios sendo feitos por e-mail, mas o direito, gente, continua apresentando informação exatamente dessa maneira como está na tela. Vocês podem olhar que isso aqui é um modelo de petição inicial de 1859, um modelo era feito escrito à mão. Depois, em 1964, tem um modelo de petição inicial digitado, datilografado, né, feito lá na máquina de escrever, e um modelo de petição inicial de 2020. Então, assim, a gente simplesmente não mudou, a gente continua entregando informação exatamente da mesma maneira. Ainda que a gente mude a forma de escrever, mas a parte visual ainda é a mesma. Vou falar para vocês que nem a forma de escrever a gente mudou. A gente continua utilizando o mesmo juridiquês, rebuscado e truncado de sempre. E o cliente que quer uma experiência diferente, ele já não aceita mais esse tipo de informação. O usuário também não. E aí vale uma pausa para a gente explicar a diferença entre usuário e cliente. Eu gosto assim de uma forma bem direta. Cliente é aquela pessoa que vai colocar dinheiro no teu bolso, né? É aquele que te contrata, que de alguma maneira geral ele vai pedir para você o serviço, né? Não necessariamente vai colocar dinheiro no bolso se for um departamento jurídico, mas é quem vai solicitar o serviço. E o usuário é para quem você direciona aquele serviço. Então, falando especificamente de documentos, né, que é uma das soluções que a gente pode chegar no processo de legal design, pode ser que o seu cliente tenha te contratado para entrar com uma ação judicial, mas o seu usuário não necessariamente vai ser essa mesma pessoa que te contratou. Pode ser um juiz, pode ser um assistente social de uma vara de família, pode ser alguém para quem você está direcionando um contrato. Então, tem essa diferença na forma com que a gente vai se comunicar com esse usuário, né? Afinal de contas, tudo passa por comunicação. E hoje, os advogados continuam se comunicando exatamente da mesma maneira. Então, tudo isso, gente, toda essa mudança envolve o legal design, né? O visual law, ele está dentro do legal design. Ele não é algo separado. Eu acho que no meu slide seguinte, exatamente, no slide seguinte, eu já mostro para vocês a metodologia do design thinking, né? Como eu falei, que é a forma de pensar dos designers. É uma das metodologias que a gente utiliza e aqui no finalzinho, aqui na parte de entrega, a gente pode chegar em uma das soluções do Visual Law, que eu já vou mostrar um pouco mais, de forma mais robusta para vocês. Então, como que a gente fez? A gente foi lá na graduação de design, a gente foi lá dentro da ciência social aplicada de design e fomos buscar metodologias, técnicas, formas que aquela galera lá de designer utilizava para resolver os problemas deles. E a gente foi tentar aplicar isso dentro do direito. A forma mais comum que eles utilizam realmente é o design thinking, que é essa que está aqui. E é o que a gente chama de duplo diamante, que são essas duas formazinhas que vocês estão vendo aqui na tela. Que como que funciona esse processo? Primeiro, a gente tenta entender quais são os problemas, né? Que é a fase de empatia. O legal design ele tem 3 pilares: empatia, colaboração e experimentação. A fase de empatia que eu falei para vocês, olhando lá para o exemplo que eu falei no início aqui da palestra, é a fase em que a gente vai ouvir, a gente vai escutar mesmo, a gente vai conversar, a gente vai pedir opinião, a gente vai bater papo, a gente vai observar. Eu sempre falo para os advogados, né? Quantas vezes, por exemplo, um advogado da área previdenciária, quantas vezes um advogado da área previdenciária foi num setor ali da previdência social? Aí eu já ouvi advogados, eu vou todo dia. Vai como advogado, mas já foi como usuário, já sentou ali, já viu o que é demandar um serviço da Previdência Social, já sentiu na pele o que é ficar um X tempo esperando por uma resposta, né? Advogado da área de família já frequentou evento da área de psicologia para ouvir um pouco dos problemas de quem passa por uma separação judicial. Enfim, a gente tem que ouvir, entender um pouco o que é esse cenário. Depois de ouvir, a gente consegue mapear vários problemas. E aí a gente entra nessa fase aqui de análise e criação de hipóteses. A gente começa a criar várias hipóteses que podem ser os possíveis problemas que vão estar desencadeando aquela determinada situação. Depois a gente vai para a fase de ideação. A gente pensa quais são as possíveis soluções que podem resolver esses problemas que a gente mapeou.
Depois a gente vai para a fase de prototipação. Ok, pensei numa possível solução, então agora eu vou colocar isso em prática. Como é que eu faço essa solução aqui se tornar real? E aí, retornando para o exemplo que eu dei, cheguei lá para o advogado e falei assim, olha, cria um espacinho para criança, coloca uma mesinha, meia dúzia de canetinhos, papéis, uns lápis de cor, alguma coisa do tipo, e bota ali, testa. E aí a gente vai para a fase de teste, experimentação. Testa, coloca ali e começa a perceber se essas crianças, quando chegarem no escritório, se elas vão ficar entretidas, se você vai conseguir um tempinho conversando com o seu cliente ali dentro. Pede a sua advogada para dar uma olhadinha. A gente não tem como saber se esse fluxo do duplo diamante vai dar certo se a gente não testar. A gente já ouviu, já mapeou o problema, já pensou na solução. Agora a gente testa e bota ali para ver se vai funcionar. Ah, não funcionou, muda de ambiente. Ah, não era isso, acho que precisava de brinquedo no lugar de desenho. Então compra um brinquedo. Eu gosto de trazer sempre um exemplo no início da minha palestra, porque depois eu vou trazendo os conceitos e aplicando aquele exemplo prático que eu já vivenciei. Então a gente passa por todo esse processo e aí aqui ao final a gente vai chegar em uma solução que pode ser um atendimento, uma melhora no fluxo, como eu falei, uma melhora na jornada ou uma melhora num documento, que é o que tem se popularizado muito através do Visual Law. Por isso que eu falei, o Visual Law, ele é só a pontinha do iceberg. A gente vai passar primeiro por todo esse processo aqui de legal design, né, que é um conjunto de métodos e ferramentas inspirados no design thinking, não é design thinking, capazes de transformar os problemas comuns do direito tradicional em soluções práticas, criativas, úteis, mantendo o foco total no usuário do serviço validado por ele. Enquanto que o Visual Law já é a aplicação de recursos visuais, gráficos, para a gente tornar aquela comunicação mais acessível. Eu vou trazer exemplos de Visual Law para vocês, mas eu acho que o melhor conceito de legal design é dessa professora que eu acabei de citar, Margaret Hagan. Legal design é a forma como avaliamos e desenhamos negócios jurídicos de maneira simples, funcional, atrativa e com boa usabilidade. Gente, advogado escreve para advogado, advogado fala para advogado, advogado pensa em um ambiente de trabalho pensando em outros advogados. Você pode entrar na maioria dos escritórios de advocacia que eles são idênticos. Aquela mesa cheia de livros, aquela estante cheia de livros, aquela mesa padronizada, tudo um formato muito padrão. E você deixa de mapear quem são as pessoas que vão entrar ali para poder conversar com você. Será que aquela pessoa não se sentiria mais à vontade num ambiente que falasse um pouco mais a língua dela? Dentro dos departamentos jurídicos, a mesma coisa. Os departamentos jurídicos da empresa, eles são considerados o verdadeiro gargalo da empresa. Todo mundo pensa, bateu ali, deu ruim, não vai sair dali, vai ficar dias e mais dias e meses para me dar uma resposta. E quando me der uma resposta, vai vir numa forma de um relatório, um parecer, um e-mail que ninguém entende. Então, a gente precisa mudar um pouco essa visão das pessoas que enxergam o advogado como um ser inacessível, um ser com quem ele não pode se relacionar na prestação de serviço, porque nós, advogados, somos prestadores de serviço. Então, a gente tem que aprender a criar uma experiência para o nosso usuário, para o usuário do nosso serviço. Ou a gente vai passar o resto da vida reclamando que vivemos num cenário de mais de 1 milhão de advogados e que a situação está difícil. A situação está difícil para quem não sabe fazer de forma diferente. Então, se você começa a entender, mapear quem é o teu usuário e entender que você pode prestar um serviço diferente para ele, entregar um produto diferenciado, você vai viver sim num eterno leilão de honorários, brigando por preço. E quando você entrega um serviço diferenciado, o cliente ele aceita pagar por um valor diferenciado. Haja visto o exemplo que eu dei no início da palestra também, da camiseta branca. Todo mundo pode vender uma camiseta branca, mas se você presta uma experiência diferente, que o cliente entrar na loja, ele pode personalizar aquela camiseta branca, colocar um nome, fazer alguma coisa diferente, ele vai pagar diferente. Se o cliente entrar na Cacau Show e compra uma lembrancinha, porque ele não compra chocolate, ele compra uma lembrancinha para presentear uma pessoa, é uma lembrancinha personalizada diferente do mesmo bombom que está ali dentro que poderia ser comprado nas lojas americanas. E aí, trazendo para o cenário jurídico, o cliente ele entra no escritório de advocacia, 10 escritórios de advocacia no mesmo corredor de um prédio, e os 10 prestando exatamente o mesmo serviço, ele vai naquele que vende mais barato. A menos que você tenha uma relação de transparência, confiança e antiguidade muito grande com aquele teu cliente. Mas no cenário que a gente está hoje, o cliente procura advogado aqui, ó. Ele entra na tela de um celular e ele vai para as redes sociais, ele vai para o Google tentar mapear esse cliente. E aí, a gente falando agora talvez um pouquinho mais sobre Visual Law, que eu acho que é o que mais tem se popularizado, as pessoas têm, se tornou, eu falo que
o estopim, né, do legal design, mas o processo de legal design ele é muito mais amplo, gente. Dentro da Legal Hack, a gente utiliza o processo de legal design para todos os serviços que a gente aplica, e desde consultorias, workshops internos, e a gente chega em N soluções, inclusive de indicar para o cliente a utilização de um software para melhorar a gestão do escritório, a utilização, às vezes, de uma técnica de coach para ajudar os advogados que não estão felizes, às vezes, com aquele determinado ambiente. Em muitos dos casos, a gente vai chegar, sim, numa solução mais visual, né, que é o Visual Law. E aí eu trouxe para vocês, até esse exemplo que está aqui na tela, é um caso de aplicação de Visual Law de um curso que a gente aplica dentro da Legal Hack. Eu fiz questão de trazer de um curso para mostrar para vocês que qualquer pessoa pode fazer Visual Law, que não necessariamente você precisa de um design. Esse modelo que está na tela, eu vou mostrar nos slides sequenciais para vocês, foi feito numa plataforma, numa ferramenta chamada Canva, que é uma ferramenta gratuita, eu falo que é uma ferramenta de designer para não designers, né? E os alunos do curso utilizaram essa ferramenta para poder aplicar as técnicas de Visual Law. Porque as pessoas perguntam, fazer Visual Law é fazer documento bonitinho? Não, não é. Não é fazer documento bonitinho. Fazer Visual Law é entender o problema que você quer resolver com aquele documento e através daquele documento, e aí sim aplicar técnicas, né, que vão desde imagens, figuras, a tipografia, que é a utilização das fontes, iconografia, como eu vou mostrar para vocês, que é a utilização dos ícones, para chegar a um resultado que você gostaria de alcançar. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, que foi no nosso curso Open de Visual Law, que o documento era esse aqui. Era um termo aditivo de contrato de trabalho em regime de teletrabalho, né? No nosso curso, a gente busca parceiros de mercado que trazem um documento real para os alunos aplicarem as técnicas de Visual Law. O que era essa situação? Um escritório de advocacia que atende empresas, né, que eram os clientes deles, e por conta da situação que a gente estava vivendo do Covid, da pandemia, eles estavam tendo várias empresas pedindo termo aditivo no contrato de trabalho, porque 90% da força de trabalho foi para casa em home office. E o contrato de trabalho não tinha essa previsão, ou no máximo tinha uma cláusula muito pequenininha que fazia uma previsão bem simples. E eles estavam fazendo vários aditivos, termos aditivos de contrato de trabalho. E esse modelo que está na tela aí foi o que a gente recebeu. Acho que ele está até mais enxuto, se não me engano ele tinha 3 páginas, mas era um modelo de contrato de trabalho tradicional. E aí, quando a gente começou a aplicar as técnicas de Visual Law, a gente começou a chegar no seguinte resultado, né? A gente entendeu o que era o problema. A gente precisava informar rapidamente aqueles empregados que tinham sido encaminhados para o sistema de home office da noite para o dia, quais seriam qual seria a situação, como que eles estariam envolvidos naquilo ali, o que ia mudar, o que a empresa ia cobrir ou não ia cobrir, o que era a responsabilidade do empregado em casa e como é que o empregador iria cobrar aquilo ali. Se a gente pensar no modelo de documento tradicional, que são aquelas páginas Times New Roman 12, fica muito difícil para uma pessoa que não é da área jurídica ela conseguir entender e assimilar rapidamente aquelas informações que estão ali. O que vai acontecer é que a pessoa assina fingindo que entendeu e o advogado finge que explicou. E a gente segue aquilo ali até dar um problema no judiciário. E aí, só para mostrar para vocês algumas técnicas que a gente pode utilizar, por exemplo, pegando um modelo de documento tradicional, a gente pode dar destaques para as qualificações, porque as qualificações hoje ficam naqueles formatos bem lineares, assim, né? Os parágrafos um embaixo do outro. O resumo do objeto, normalmente o objeto do contrato vem todo misturado, vem de uma maneira que as pessoas não encontram. A gente botou de uma linguagem muito mais humanizada, o que é, por quê, quem. Linguagem humanizada, gente, é tudo. É falar de forma clara. A gente utiliza um juridiquês, né, do objeto, das obrigações, da rescisão do contrato. Simplesmente bota informação, o que muda, né? Iconografia, né? A gente utiliza ícones para facilitar a fácil compreensão da pessoa quando ela olhar e bater o olho no documento, conseguir perceber o que você está querendo dizer. Organização de blocos de informações por cores. Eu sempre falo, contratos, e isso você não precisa tornar a coisa jogar de forma aleatória as cores e os ícones ali, né? Eu sempre falo que o contrato, a gente pega e mistura as informações, porque você cria um contrato, isso aí é o clássico do direito, você cria um contrato, você tem um modelo. Depois você pega aquele modelo, você vai adaptando para cada cliente que vai chegando. Só que os modelos já são tão grandes que, na realidade, a gente tem preguiça de ler. E aí a gente vai encaixando uma coisinha, vai encaixando outra coisinha, aquilo vira uma verdadeira coxa de retalhos, gigante, que ninguém mais tem paciência de ler aquilo ali. E no pior dos cenários, eu falo que se você esqueceu de alguma coisa, você coloca nas disposições gerais, que é o que está ali no final. E aí você vai colocando, então vira uma salada que ninguém entende. Por isso
muitos problemas vão parar no judiciário, porque a informação que poderia ter sido prestada de uma forma clara e acessível desde o início, a gente deixou de fazer isso porque a gente tende a seguir modelos, a gente tende a manter os padrões que o direito mantém hoje, né? Então, a gente organizou os blocos de informações por cores, a gente deu um destaque diferenciado para os pontos relevantes, dicas de ergonomia para teletrabalho, por conta das pessoas irem para home office, os empregadores vão ser responsáveis pelos problemas de ergonomia que os empregados passarem. Essa cadeira que eu utilizo aqui é a cadeira do meu escritório, eu trouxe para casa. Porque a cadeira que eu tinha em casa não me dava uma postura adequada, estava ficando com dor na coluna. O empregador ele vai ser responsável por isso. E essas informações estavam todas em linhas de uma maneira extremamente difícil do empregado entender. A gente fez um comparativo das responsabilidades, né? Quem tem responsabilidade, empregador estão aqui, empregado está ali. A gente vai falar das obrigações, coloca tudo junto. Se você fizer em 2 colunas, já fica muito mais fácil de entender. O embasamento jurídico, né, que é o artigo, a gente deu um destaque. Os campos mais confortáveis para assinaturas. Enfim, a gente só fez questão de tornar a informação mais clara. E isso através de todo um processo de legal design. Não é você pegar um documento hoje e falar assim, hoje eu vou fazer visual law, vou pegar o meu modelo de contrato, vou colocar um monte de cor, um monte de ícone, vou colocar uma imagem no início e tá bom, já fiz visual law. Não vai fazer visual law, porque você não vai alcançar resultado nenhum. E eu falo, se não for para alcançar resultado, então não muda. Continua trabalhando no Word com Times New Roman 12, letra preta. Porque você só vai empregar trabalho, tempo e dinheiro se aquilo for trazer algum resultado efetivo no final. E hoje, os casos que a gente tem dentro da Legal Hack, a gente consegue pegar um contrato que era assinado em 3 meses e passar a ser assinado em 3 dias. O contrato demorava 3 meses sendo analisado por vários departamentos. Depois que você implementa uma técnica de visual law, você consegue reduzir e tornar esse contrato sendo assinado em 3 dias. Então, isso é você implementar o design dentro do direito. A gente pensa numa forma diferente de resolver os problemas e a gente consegue trazer agilidade, a gente consegue melhorar as negociações, a gente consegue reduzir os valores que as empresas tinham que colocar para demandas judiciais. Enfim, a gente alcança resultados que atualmente a gente não vinha conseguindo com a forma de apresentar os documentos, com os modelos de serviços e os modelos de produtos tradicionais do direito. Então, não é simplesmente da noite para o dia pegar e falar, eu vou mudar, eu vou botar também um espaço Kids, como a Lilian falou lá na palestra dela dentro do meu escritório. Não, no meu escritório, por exemplo, no escritório que a gente trabalha lá no FCM Law, a gente não precisa de um espaço Kids. O público que a gente recebe não é um público que vai com criança. Então, não é você pegar o modelo de alguém e aplicar no seu, é entender qual é o seu cenário, qual é a jornada do seu cliente para você aplicar a experiência adequada para ele. Isso é o processo de legal design. Você pegar essas metodologias, essas técnicas do design, aplicar para uma situação real e ver como que você pode melhorar aquilo para alcançar resultado. E aí eu trago aqui, o legal design trilha diferentes caminhos, né? Desde a cultura organizacional, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles dos departamentos jurídicos hoje, a mudança de pensamento dos advogados que trabalham em departamentos jurídicos hoje e das pessoas que enxergam os advogados dentro dos departamentos jurídicos hoje, porque as pessoas enxergam os advogados nas empresas hoje como eu falei, o grande gargalo, o grande problema. Então, como que a gente implementa um processo de legal design para melhorar essa cultura organizacional e as pessoas enxergarem os departamentos jurídicos muito mais participativos, muito mais parceiros, que ajudam a solucionar problemas do que o verdadeiro funil, o verdadeiro gargalo, né? A gente pode mapear softwares e outras soluções tecnológicas, e aí vem as law techs e as legal techs, hoje que com várias soluções e implementações tecnológicas que podem, sem sombra de dúvida, ajudar a ganhar tempo, agilizar a vida do advogado, jornada de experiência do cliente, novos produtos e serviços. O processo de legal design, ele abre um leque. E ao final, depois de mapear esse monte de problema, esse cenário gigante e descobrir qual é o teu problema, funilar, a gente vai chegar na solução. E aí eu passo por 50 milhões de perguntas, né? As pessoas vêm com as dúvidas, né? Legal, esses documentos aí que é da solução de visual law, será que o judiciário está aceitando esse tipo de documento? Tá. O que eu posso dizer para vocês é que pelo tempo que o visual law vem sendo aplicado, especificamente no Brasil, talvez um ano e pouco, mais ou menos, a gente ainda não teve uma sentença judicial que reconhecesse a aplicação do uso de visual law, até pelo prazo que demoram os nossos processos judiciais no Brasil.
Mas o que a gente tem visto a nível de aceitação do judiciário é o próprio judiciário já se interessando em buscar técnicas de visual law para os seus serventuários, são juízes buscando cursos, instituições como o Judiciário e o Ministério Público implementando laboratórios de inovação interno. O Ministério Público do Rio de Janeiro já tem um laboratório de inovação, o TRF3 tem o JustPilab, que é um laboratório de inovação. A Sexta Vara Federal do Rio Grande do Norte, que eu recomendo pesquisar, Dr. Marco Bruno Miranda, ele implementa o design thinking em tudo que ele aplica dentro da Sexta Vara. Então, assim, os juízes eles já estão vendo, sim, a necessidade de você melhorar a comunicação jurídica através do visual law, mediante um processo de design thinking, né? Vocês podem pesquisar por esses nomes que eu falei, que vocês já vão ver que já está sendo utilizado. E o que hoje, como que eu faço? A gente, como eu falei, é experimentação. Então, tudo que a gente aplica, alguma coisa de visual law relacionada ao judiciário, a gente vai lá, tenta despachar com o juiz, conversa, procura o assessor, procura o serventuário, vê se aquela técnica que a gente utilizou está funcionando. As pessoas às vezes usam QR Code, mas enfim, o juiz usou QR Code, se o juiz estiver vendo o documento no celular, não vai adiantar de nada. Coloca um link, mas para onde você está direcionando aquele link? Será que o sistema operacional ali daquele tribunal, ele abre o link? Enfim, a gente tem que experimentar, tem que validar. Mas o que eu tenho colhido de feedback, tanto de juízes quanto de promotores, defensores, operadores do direito como um todo, é sim a aceitação. Vocês podem pesquisar depois. Quem quiser, eu deixo meu contato aqui, que eu mando vários documentos, inclusive na turma que a gente está fazendo agora, que está sendo concluída essa semana, na segunda turma do curso Open, né? Que a gente faz. Um dos documentos, um dos parceiros é a Sexta Vara Federal do Rio Grande do Norte. Os alunos estão trabalhando no mandado de missão na posse da Sexta Vara Federal do Rio Grande do Norte para aplicação de técnicas de visual law, né? Provas que têm aceitação, né? E a gente ouve milhões de questionamentos. Meu papel é da segurança jurídica, o que isso tem a ver com inovação? Inovação se faz com pessoas, se faz com seres humanos. Então, a partir do momento que você entende quem é o ser humano para quem você está prestando aquele serviço, você já está começando um processo de inovação, né? E se é dar segurança jurídica, você tem que entender que tipo de segurança essa pessoa demanda, conversar, ouvir, empatia, né? Já temos trabalho demais, melhor deixar tudo como está. Beleza, se você quiser continuar fazendo o seu trabalho da maneira que você sempre fez, então não reclama. Eu costumo dizer que quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. E a gente eu dou muitos cursos e eu escuto muitos advogados reclamando que está ruim, que não tem como melhorar, que não sei o quê. Tem como melhorar? Tem. Então, assim, tem como encontrar soluções mais inovadoras, né? Essas práticas de inovação podem funcionar bem em outras áreas, mas não no direito. Acho que eu trouxe vários exemplos para vocês aqui que sim, pode funcionar e está funcionando, né? E estou terminando a faculdade, parece que não me encaixa nesse mercado jurídico. Olha, gente, eu fiz o processo seletivo para minha empresa na semana passada de estagiário e eu me surpreendi com a quantidade de currículos que eu recebi de pessoas interessadas na vaga que eu abri. Eu abri uma vaga para estudante de direito para trabalhar com inovação, tecnologia, legal design, visual law. Não vai mexer em processo, não vai fazer audiência, não vai atender cliente da maneira normal que tem que atender. A gente vai implementar inovação no mercado jurídico. E eu cheguei a receber pedidos de estagiários depois que terminou o processo seletivo para trabalhar de forma voluntária. Olha, eu quero trabalhar de forma voluntária, porque eu gostei tanto do modelo de serviço de negócio de vocês que eu quero trabalhar de forma voluntária. Infelizmente, a gente não pode. Mas para vocês verem como é que está o gap desses estudantes que a faculdade, a graduação continua aplicando exatamente a mesma forma de estudo que de quando eu me formei há quase 15 anos atrás, ensinando os alunos a produzirem os mesmos tipos de modelos que eu mostrei para vocês ali de 1859, e os alunos chegando no mercado de trabalho com um gap gigante. Então, assim, eu falo que para fazer inovação, a gente tem que fazer essa ponte com a academia também. Então, é um dos objetivos que eu tenho hoje na minha carreira. E a gente tem dado aulas em universidades, a gente está montando pós-graduação, porque um dos objetivos que a gente tem realmente é fazer a ponte com a academia, porque não vai adiantar inovar o mercado se os estudantes de direito chegarem um mercado completamente defasado para eles e não conseguirem entender nada do que está sendo adaptado ali. Então, assim, são alguns questionamentos que têm surgido e as pessoas falam, mas será que legal design é modinha? Olha, se fosse modinha, a gente não teria montado uma empresa para trabalhar com isso. Será que visual law vai pegar? Vai pegar não, já pegou, porque as pessoas não querem mais aquela informação truncada, rebuscada, que só advogado sabe falar. Então, assim, é muita informação para passar
numa palestra. Eu sempre falo que eu ultrapasso meu tempo nas palestras porque é muita coisa para passar, mas espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha trago informação suficiente para vocês. Se não for suficiente, deixo aqui os meus contatos, meu e-mail, telefone, redes sociais do escritório. O telefone que está aqui é meu celular, fiquem à vontade. Eu sempre atendo todo mundo da melhor forma possível. E a dica que eu posso deixar para vocês é a seguinte: busque informação. Não tenha medo de inovar, gente. Inovação, eu falo que é igual o fluxo da água. Ela chega e ela fica ali tentando romper uma barreira, mas na hora que ela rompe, ela vai embora. E é um mercado que, hoje, o mercado jurídico foi o último a entrar nesse cenário de inovação. A gente resistiu o máximo possível, até pelo direito ser extremamente tradicional, acho que é a mais tradicional de todas as carreiras. A gente resistiu ao máximo, mas agora a gente está num cenário em que o consumidor, né, que é a pessoa que vai demandar o nosso serviço, porque, como eu falei, somos prestadores de serviço, já não quer mais o mesmo modelo de serviço e o mesmo modelo de comunicação que a gente oferecia. E as pessoas, enquanto a gente não era questionado por quem demandava o nosso serviço, a gente manteve exatamente o mesmo padrão. Mas a partir do momento em que as pessoas, por conta da era de informação que a gente vive, começou a perceber que nós, advogados, precisamos apresentar um direito acessível, um direito claro e um direito que ele se sinta parte da construção da solução do problema dele, as pessoas estão demandando isso cada vez mais. E muito além do que a exigência do cliente, né? Eu acho que como advogados, a gente quando decidiu se formar, né, nessa carreira e decidiu seguir o direito, a gente tem o dever de tornar o direito acessível para aquelas pessoas que nos procuram. E tornar o direito acessível desde o visual law, como eu falei para vocês, da apresentação de um documento, uma comunicação muito mais clara, muito mais fluida, a forma de prestação dos serviços, né? Porque o cliente, quando ele percebe que você fez algo para ele, caprichado, personalizado, que você pensou desde o ambiente que você vai receber, ao fluxo de trabalho, e ele se sente acolhido, recebido, que você dá feedback sobre o processo, que você retorna com uma frequência, que você pensa naquele ser humano para quem você está prestando serviço, isso gera uma relação de confiança e empatia muito grande, e a tendência é você ter uma relação sólida. Agradeço, muito obrigada pela participação no evento. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Um time robusto que a Legal Hub conseguiu montar é sensacional. Eu não estou aqui como palestrante, mas depois vou estar como telespectadora também. Fica aqui os meus contatos, foi um prazer. Muito obrigada.